Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais uma videoaula de ensino religioso. E hoje nós vamos então continuar a nossa série de religião, moralidade e ética. Religião, moralidade e ética. Essa é a parte 3 do nosso vídeo. Você vai encontrar as primeiras duas partes desta série aqui no nosso canal, aqui no canal do professor Marlon. O aula de número 9 é a Religião, Moralidade e Ética 1 e a parte 2, a aula 11. E hoje, então, é a aula de número 12, Religião, Moralidade e Ética, parte 3. E o propósito nosso é definir, classificar e implicar o que é moralidade e ética e conectá-las, ou conectar estes conceitos, ou conectá-los à religião. E a proposta é apresentar, mostrar como a religião ela é formadora, ela é a base de toda a estrutura moral de uma sociedade. É isso que eu creio e essa é a grande tese que nós seguimos aqui, tá joia? Mas antes de iniciarmos, primeiramente quero saudar a todos, principalmente os meus alunos da Escola Batista de Itapevi. Eu tenho uma honra ali de ser um dos professores, nesse ano tão difícil, né, devido a esta pandemia, mas com as aulas remotas, estamos aí juntos com os nossos alunos, né? Vou deixar aqui a minha saudação aos alunos, às alunas da Escola Batista de Itapevi, uma escola muito séria, confessional, e que tem, de fato, se esmerado, principalmente nesse ano, feito um trabalho de bastante excelência, Quero orientar os meus alunos de um modo especial, que depois, lá no aplicativo do Maestro, vocês terão as atividades relacionadas à aula número 12. Então não percam, corre lá depois e faça as atividades. E você que está aí assistindo a nossa aula, terminou, deixa o seu like, né? Dá essa força para nosso canal aí, se inscreve e faz aí o serviço completo aí, ativa as notificações que vai nos ajudar bastante. Tá bom, gente? Bora para nossa aula, então? Bora para nossa aula. Então, religião, moralidade e ética, parte 3. E na verdade, eu começo a nossa aula hoje com um assunto que eu falei no final da aula 11, né? A aula anterior, religião, moralidade e ética, parte 2. Então, nós falamos da bússola e da balança, porque nós estávamos afirmando, eu disse que a moralidade e a ética, elas devem ser guiadas. A moralidade, ela deve ter um padrão que a determine. Porque se o meu coração, ou deixa eu falar de outra maneira, se o meu impulso, se a minha subjetividade, se a minha experiência pessoal for a determinante, for o elemento determinante que mova a moralidade, então cada um vai agir de um jeito. E aí nós temos uma sociedade fadada ao caos, porque cada um faz o que quer. Nós não temos limites, não temos padrões, não temos parâmetros, não temos cercas que freiem o ímpeto social, emocional, não é? Então, eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu quero. E não, a sociedade não é assim. Uma sociedade organizada não é assim. E isso não é só... Repare, eu não estou falando só numa sociedade ocidental, metropolitana. Não. Qualquer sociedade, por mais isolada e por mais pequena que ela seja, ela tem um padrão de moralidade estabelecido por alguma lei, alguma regra, algum padrão. Né? Então essa é a questão, esse aqui é o fio da meada. Então a moralidade ela tem que ter uma bússola e uma balança. A bússola
é a ideia que norteia a direção feita no plano moral. Quer dizer, a bússola onde vai mostrar para que lado eu vou. Então, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma postura, eu tenho que agir de um jeito. Que jeito eu vou agir? É a bússola. É a bússola. E a balança é a ideia de avaliar pesos diferentes, né? Então, repare, a balança ela vai avaliar valores, valores morais, valores familiares, valores. Lembra, a gente já falou sobre isso aqui na primeira parte da série. Valores aqui não é valores monetários, é valores morais, de valores éticos, como verdade, mentira, orgulho, humildade, honestidade, corrupção, indiferença, simpatia, empatia, altruísmo, ódio, amor, avareza, repartir. Então, esses são valores morais que movem o campo da moralidade e da ética. Não é? Então, nós temos que ter essa bússola e a balança. A questão, e a grande questão que vai girar em torno aqui da aula de número 3 é qual bússola e qual balança nós temos. Qual a bússola e qual a balança nós temos? Muito bem. Eu caminho aqui, nós falamos de valores relativos e absolutos, e nós vamos lá para os elementos da moralidade. Então eu cito aqui 4 elementos da moralidade. Quer dizer, quando que o nosso juízo, ou o juízo social, será um juízo moral? Quando que o juízo será um juízo correto? Quando que o nosso juízo, quer dizer, a forma de eu pensar e a forma de eu agir, quando que a forma de eu pensar e a forma de eu agir é baseada numa moralidade equilibrada, uma moralidade ética, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, eu trago 4 questões. Primeiro, o juízo só é moral, isso é uma questão absoluta, só é moral, o juízo só é moral somente se for aceito como guia de conduta, atitude e motivação possuidor de uma autoridade suprema. Quer dizer, o meu juízo só será moral se esse juízo for aceito como uma autoridade absoluta e suprema que guie, normatize a minha guia de conduta. Deixa eu dar um exemplo. Aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu... siga o que eu falo, ouça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Alguma coisa assim, né? Quer dizer, é um equívoco. É um equívoco. Quer dizer, porque se o que eu faço eu não posso apresentar como conduta, como uma motivação para outra pessoa, então o que eu estou fazendo está errado. E a grande questão é essa. Aí alguém vai falar, o problema é meu, eu faço o que eu quiser. Não, o problema não é seu e você não faz o que você quiser porque você não vive sozinho nesse mundo. Essa é a grande questão. O problema da humanidade, o problema nosso, vamos falar de nós, né? O problema nosso é a individualidade e o egoísmo. Quer dizer, eu tenho a minha motocicleta, eu ando no trânsito, eu fecho todo mundo, não dou seta, tô nem aí. Não, porque se eu fizer isso, outras pessoas também farão comigo e eu não vou gostar. Esse a grande hipocrisia da sociedade é nós reclamarmos dos outros aquilo que nós também fazemos de errado. Então nós temos que ter um juízo moral que tenha uma autoridade suprema, quer dizer, alguém ou algo fora de nós, eu e você, fora de nós. Alguém, nós temos que ter, nós vamos ter uma aula só para explicar isso. Nós temos que ter esse ponto de transcendência. O que é o ponto de transcendência? É a forma de eu pensar, a forma de eu agir que alcança um limite fora da gente e que tem uma autoridade suprema, possa apontar para mim e para o próximo, para mim e fora de mim, o que é certo e o que é errado.
E nós precisamos nos adequar a isso, porque senão nós não poderemos viver em sociedade. Que coisa mais séria. Então, o juízo só é moral se for aceito como guia de conduta, atitude e motivação, possuidor de autoridade absoluta, suprema e normativa. Segundo lugar, o juízo só é moral, então ele tem que ter uma autoridade suprema. Segundo lugar, ele só é moral se for um imperativo que recomende ações, atitudes e motivações e não simplesmente a sua descrição efetiva. Quer dizer, em outras palavras, da mesma maneira, se eu tenho fora de mim algo que me diga com uma autoridade suprema o que é correto eu fazer, então eu posso compartilhar com você, você pode compartilhar comigo o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E aí eu volto naquele exemplo inicial. Se aquilo que eu faço, eu não posso dizer a você, faça o mesmo, então eu não posso fazer. Por exemplo, se eu roubar, eu não vou poder falar para você, não, roube também, porque o que eu estou fazendo é errado, é crime, é contra o padrão de certo e errado, né, moral que nós temos. Então, o juízo só vai ser moral se eu puder dizer para você, ó, faça. E é muito interessante como nós encontramos, por exemplo, só vou citar isso, depois nós vamos voltar a isso, como nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. O Jesus, ele fazendo e falando para fazer o que ele está fazendo. Interessante. A Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 7, por exemplo, que as pessoas ficaram maravilhadas da doutrina de Jesus porque ele tinha autoridade para falar. E a autoridade de Jesus ali é uma autoridade que vem do seu testemunho, do jeito como ele vive. Então eu posso olhar para Jesus e falar assim, eu quero fazer como ele faz. Agora, vamos pensar em nós, né? Aquilo que eu faço, eu posso recomendar? Eu posso recomendar uma ação, uma atitude, uma motivação como algo imperativo, normativo? Se não, gente, então o meu juízo não está sendo moral. Não está sendo. Ok? Terceiro lugar. O juízo só é moral se puder ser universalizável, ou seja, caso ele seja igualmente aplicável de forma pertinente a todas as situações similares. Quer dizer, a forma como eu ajo como professor, por exemplo, eu posso ser professor em qualquer lugar? Posso. Então eu respeito, eu estudo, eu preparo as minhas aulas, eu sou respeitoso com os alunos, com as alunas, eu sou pontual. Então, se eu sou o que eu sou num lugar e eu posso ser em qualquer outro lugar, em todas as situações similares, então o meu juízo é moral. Agora, se eu, como professor, por exemplo, ou como, deixa eu dar um outro exemplo, motorista, eu como um motociclista, eu não sou um bom motociclista, e então em outra rodovia ou outra cidade eu não vou poder aplicar aquilo que eu estou fazendo, então o meu juízo não está sendo moral. Interessante, por exemplo, filhos na casa dos outros. Na casa dos outros ele é educado, ele é cordato, é paciente, né? E quando chega na casa dos pais, chuta o balde, né? Isso é um problema, né? Ou o contrário, né? Os meus pais ensinam que aquilo que a gente faz dentro de casa, a gente acaba fazendo na casa dos outros, né? De ruim. Então, a ideia é, se aquilo que eu sou, eu vou ser em todas as situações similares? E algo que me chama atenção, e aí eu vou para um filósofo chamado Immanuel Kant, eu não vou entrar muito nisso, porque a nossa aula não é de filosofia, é de ensino religioso, e eu estou falando para a turma do 9º ano, apesar que essa aula pode ser aplicada para outras séries também. Mas
A ideia de Immanuel Kant, por exemplo, ele diz sobre o imperativo, né? Sobre a moral. Ele diz sobre o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Só vou falar do categórico. O categórico é: faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. Então, por exemplo, eu como professor, eu quero que as pessoas sejam, por exemplo, responsáveis que os alunos sejam responsáveis em assistir às aulas e fazer as atividades corretamente. Se eu quero isso, então eu como aluno, eu estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise clínica, eu como aluno, eu também tenho que ser da mesma maneira. É isso que é interessante a gente perceber. O problema é que a gente faz com os outros aquilo que a gente não quer que faça conosco. Por exemplo, a gente trata, por exemplo, a mãe dos outros de um jeito, mas se alguém tratar a nossa mãe da mesma maneira, a gente fica bravo. Ué, mas peraí. Então o juízo é moral se aquilo que eu faço é universalizável e pode ser aplicado em todas as situações similares. Então você recebe da mesma maneira como aquilo que você faz com o outro. E isso é uma questão de responsabilidade, isso é uma questão de liberdade, isso é uma questão de consciência. Não é? Eu acho que o que falta na nossa sociedade, pessoal, é consciência, é juízo. É juízo, é bom siso, né? É botar a cachola para pensar nas consequências, nos atos, não é? Como eu disse, nós somos orgulhosos e egoístas, indiferentes, então nós somos inconsequentes. Eu faço e depois eu vejo o resultado. Não, é o contrário. Eu tenho que avaliar corretamente eu tenho que avaliar corretamente os meus atos, e pensar nas consequências dos meus atos, porque eu sempre vou lidar com o resultado dos meus atos. Eu sempre vou lidar com a consequência dos meus atos. E quem tem que lidar com a consequência dos meus atos não são meus pais, não é a minha esposa, não são os filhos. Quem tem que arcar com as consequências dos meus atos sou eu. Quem tem que arcar com as consequências dos seus atos é você. É você, não os outros. Não os outros. Ah, eu fiquei desempregado, então os pais é que vão arcar com tudo. Não, você pode até precisar da ajuda deles, mas você tem que arcar com a sua consequência e correr atrás do prejuízo aí. E isso em todas as áreas. E quarto lugar, para nós encerrarmos, o juízo só é moral apenas se fizer referência ao desenvolvimento humano adequado, à dignidade humana, ao bem-estar alheio, à prevenção do dano e à provisão de benefícios. Eu vou ler isso aqui com mais calma e explicar. Olha, o juízo só é moral apenas se fizer referência, quer dizer, apenas se prestigiar algumas coisas. São 5, né? Acho que são 5 questões aqui. Prestigiar, primeiro, o desenvolvimento humano adequado. Quer dizer, a sociedade anda para frente, a sociedade se desenvolve, a sociedade progride. Aquilo que eu estou fazendo prestigia, aquilo que eu estou fazendo propicia, aquilo que eu estou fazendo ajuda no progresso da nossa comunidade? Sim, então o juízo é moral. Não, aquilo só atrasa a gente. É um atraso de vida, né? Atraso de vida. Tem amizades, gente, que é só atraso de vida. Tem amizades que é só atraso de vida. Tem coisas que fazemos que só atrasa a gente. Isso é muito sério o que eu estou falando. O juízo só é moral, em segundo lugar, se ele promover a dignidade humana. Como eu tenho visto, gente, coisas que ferem a dignidade humana, como nós, como seres humanos racionais, a gente tem que ser racional. E não ser tratado como bicho, como coisa, como objeto, como lixo, como algo descartável, a gente usa e joga fora. Porque é assim que a gente às vezes trata os outros.
O juízo só é moral se trazer bem-estar alheio, quer dizer, eu tenho que cuidar do bem-estar do outro. Ah, não, é eu que me importo, o resto que se lasque, que se exploda, né? Ah, o resto, tô nem aí. É aquela música, né? Tô nem aí. Não, eu tenho que estar aí. Eu tenho que me ocupar com o bem-estar alheio, porque senão eu vou ser um animal. É engraçado que até os animais se preocupam uns com os outros, se preocupam com o ecossistema, ajuda no progresso do ecossistema. E o homem? E a mulher? E o indivíduo? E o ser humano? E aquele indivíduo que está nem aí com o bem-estar alheio? Quer ver um exemplo? Aconteceu, acho que essa semana ou semana passada, eu vi na televisão, vocês podem procurar isso, foi noticiado amplamente na TV aberta e fechada, de um bairro, acho que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, me parece, se eu estiver errado, me corrijam. Tava tendo um baile funk lá, um pancadão que eles chamam, né? Um pancadão, madrugada, e uma senhora de idade não conseguia dormir, uma senhora de idade, na frente da casa dela, e ela começa a jogar água nas pessoas, e um indivíduo puxa a mangueira dela e ela cai lá do andar, e parece que foi hospitalizada, mas graças a Deus passa bem, já está em casa, graças a Deus, Deus preservou a vida daquela senhora. Mas veja bem aonde que entra o cúmulo da maldade, o cúmulo da individualidade, da mesquinhez do ser humano. Poxa vida, eu vou fazer uma festa? Ok, eu tenho direito de fazer uma festa. Mas o meu direito, ele só vai onde começa o direito do outro. A minha festa está perturbando, a minha festa está incomodando o outro. Então, poxa, eu vou fazer em outro lugar. Eu vou alugar um sítio, eu vou alugar um lugar mais retirado, onde não vai incomodar ninguém. Pronto. É resolvido o problema. A questão não é ser legalista. Ai, eu não gosto, então ninguém pode gostar. Não, você gosta, faça, tá bom. Mas desde que você promova o bem-estar alheio. Repare, o juízo só é moral se ele promover a prevenção do dano. Quer dizer, se aquilo que eu faço, ele traz um risco de um acidente, por exemplo, eu sou motociclista e vejo aí os canais aí no YouTube bombando que aqui não é motociclista, né? De motoqueiros irresponsáveis, absolutamente irresponsáveis, dando grau no meio do trânsito, no tráfego. Gente, aquilo é um absurdo. Ah, mas ele não tem direito? Tem. Então ele vai num lugar retirado, sozinho, com os equipamentos de segurança e faça o que ele quiser. Mas ele não pode, nós não temos direito de fazer algo que traga risco ao outro. Esse é o problema, né? Essa é a questão. E promova a provisão de benefícios. Quer dizer, aquilo que eu faço tem que trazer benefícios ao outro, porque nós estamos numa coletividade, pessoal. Nós vivemos numa coletividade. Então, elementos da moralidade envolve isso. Envolve eu fazer algo em benefício próprio, mas em benefício da minha família, em benefício da minha rua, da minha vizinhança, da minha escola, do meu trabalho, da minha sociedade, da minha cidade, do meu país, do mundo. Então eu não posso ser apenas um consumista cultural, um consumista que vagueia por esse mundo sem rumo e sem futuro e simplesmente vivo e respiro, vivo agora e tô nem aí. Não, a gente tem que buscar esses elementos da moralidade. Aula de número 4, religião, moralidade e ética, aula de número 4, semana que vem. Nós concluímos esse tema. Eu pensei que ia concluir hoje, não deu. Então nós vamos concluir na aula que vem e vamos fechar com um ponto de transcendência. Então, então eu preciso de algo que fundamente a moralidade. Onde está esse fundamento? Nós vamos ver semana que vem. Pessoal, até a aula que vem, viu? Obrigado, deixa o seu like, curte aí e vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal.